Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025 do Cidadania S.A. Hoje eu vou falar da polícia investigando o jogo do Tigrinho, isso é muito importante, essas bets aí são complicadas. Planalto adiando ainda a decisão do PL da devastação. Hugo Mota, Alcolumbre, Gilmar Mendes tirando um barato com o cancelamento do visto. Brasil e China estreitando as relações. Lula falando das Big Techs. Tem muito Hugo Mota. Tem embaixada dos Estados Unidos ameaçando. Aliados de Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro recebendo visitinhas. 2 visitas hoje aconteceram interessantes aí. Uma de cada lado, eu vou falar sobre elas. Eu vou começar com esse negócio do Tigrinho. Polícia investiga se lavagem de dinheiro do jogo do Tigrinho era feita por fintechs ligadas ao Comando Vermelho e ao PCC, o primeiro comando da capital. Matéria da Bruna Fante e do Francisco Lima Neto na Folha. A polícia vai investigar então esse dinheiro. De acordo com os investigadores, o esquema funcionava por meio de uma estrutura voltada à ocultação dos recursos obtidos com a exploração ilegal de jogos de azar online. Após a promoção do jogo pelos influenciadores, prometendo ganho fácil, né? Porque você vai ganhar. Jogo nenhum é feito para as pessoas ganharem, mas ok. O dinheiro arrecadado era inicialmente pulverizado em contas bancárias de terceiros e de empresas de fachada que atuavam como laranjas. 9 dessas empresas já foram identificadas, mas os nomes não foram revelados, porque o inquérito ainda está em andamento. Segundo a apuração preliminar, parte das transações ocorria por meio de fintechs sem regulamentação, que permitiam movimentações rápidas e com baixo nível de controle. Algumas dessas plataformas estariam sob influência de facções criminosas como o Comando Vermelho e o PCC. O delegado Renan Melo, da Delegacia de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, disse o seguinte, aspas, já foi demonstrado em outras investigações que algumas fintechs têm influência de facções. Essa é uma linha de apuração. Isso não significa que os influenciadores tenham ligação com esses grupos, mas essa é uma estratégia cada vez mais usada pelo crime organizado. Os valores eram então redirecionados para operadores financeiros que atuavam como contas de passagem, realizando sucessivas transferências para dificultar o rastreamento da origem dos recursos. A etapa final consistia na reinserção dos valores por meio da compra de imóveis de luxo, veículos importados, viagens internacionais e consumo elevado expostos na rede social. A Polícia Civil fez hoje, quinta-feira, dia 7, a Operação Desfortuna contra 15 influenciadores digitais que divulgam o jogo do Tigrinho, entre outras plataformas de jogos. Entre eles estão Bia Miranda e Mau Mau, que foi preso em São Paulo com uma arma ilegal. Não tenho a menor ideia de quem são essas pessoas, ainda bem, né? Com base em relatórios da inteligência financeira solicitados ao COAF, a investigação identificou movimentações atípicas e incompatíveis com a renda dos envolvidos. Os valores ultrapassam 4 bilhões e meio de reais. Um dos relatórios apontou 2,7 bilhões de reais em transações suspeitas, outro 26 milhões. Apenas os influenciadores movimentaram de forma irregular aproximadamente 40 milhões de reais em 2 anos. Uma das investigadas, Nayara Silva Mendes, conhecida como Nayala Duarte, nunca ouvi falar também, movimentou 9 milhões de reais em um único ano. Embora sua microempresa não apresentasse capacidade financeira para justificar esse montante. Tá? Matéria tem aqui, tem o nome de todo mundo, desses famosos aí, quanto movimentou, vou ficar falando dessa gente não, mas aí vocês entendem por que que fizeram o escândalo que fizeram, Nicolas Ferreira principalmente, quando a questão do Pix, a questão do imposto de renda, a questão de ficar de olho nas fintechs. Vocês lembram o que aconteceu no começo do ano? Que ia ter isenção até 5 mil reais, mas as fintechs iam precisar enviar os dados e as movimentações bancárias das pessoas para a Receita Federal. Nicolas Ferreira quase arrancou a cueca pela cabeça, fez aquele vídeo ridículo falando que o Pix ia ser taxado. Lembra disso?
Tá aí um dos motivos para que eles não querem que isso seja olhado. Tem muito dinheiro sendo movimentado aqui por facções criminosas. Que provavelmente tem alguma ligação com alguns políticos. Tá? Matéria completa tá aqui. Leiam, por favor. Leiam. Matéria excelente aqui da Bruna Fante e do Francisco Lima Neto. Tá? Amanhã é a data limite para o governo decidir o que vai fazer com o PL da devastação. E até agora, estou gravando aqui às 18 horas e 9 minutos desta quinta-feira, não tem decisão. Planalto adia decisão sobre a PL da devastação às vésperas do prazo final. O Palácio do Planalto ainda não bateu o martelo sobre o projeto de lei que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental no Brasil. A decisão precisa ser tomada até sexta-feira, dia 8. Mas o presidente Lula segue em consulta com a equipe ministerial. Na quarta, dia 6, ele se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, além de outros nomes de peso do governo, como o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Meses após a conversa, não houve definição. A expectativa é de que ocorram novos encontros hoje para tentar fechar uma posição. No entanto, até o início do dia, interlocutores do governo evitavam antecipar qualquer inclinação sobre o veto total, parcial ou sanção do texto. Entretanto, a previsão é que haja um veto amplo, mas não integral. Isso é um erro. Tinha que vetar tudo. Isso é um perigo para a questão ambiental do país, tá? O projeto tramitava há mais de 20 anos no Congresso e ganhou força nesse ano. Por quê? Porque é o pior Congresso da história do nosso país. A proposta aprovada pelos parlamentares prevê uma série de mudanças na atual política de licenciamento ambiental que podem flexibilizar os mecanismos de proteção ambiental. Entidades socioambientais alertam que o projeto enfraquece instrumentos básicos de controle ambiental e pode abrir brechas para obras e empreendimentos com potencial de dano significativo sem avaliação adequada. Segundo técnicos e ONGs, a proposta coloca em risco áreas protegidas e compromete compromissos internacionais do Brasil na área climática, bem no ano que a gente vai receber a COP30. Isso aqui não pode ser aprovado, tem que vetar completamente. O Ministério do Meio Ambiente, que é o único que está preocupado com o meio ambiente, da querida Marina Silva, é contra o texto aprovado pelo Congresso. As pastas de Agricultura e Minas e Energia são favoráveis. Aí você vai vendo. A pasta de Meio Ambiente, que se preocupa com o meio ambiente, obviamente, está contra o texto. A de Agricultura, Agro, Minas e Energia, furar petróleo e o escambau A4 são favoráveis. Aí você vê qual é o impacto desse troço do PL da devastação, tá? Aqui a matéria tudinho explicando o que muda. Isso é muito importante, tá? Estabelece uma série de mudanças que flexibilizam o licenciamento ambiental no país. Criação de uma nova licença especial, dispensa de licença para várias atividades, renovação automática pela autodeclaração do empreendedor pela internet, autodeclaração nacionalizada, redução do poder do CONAMA e do IBAMA, impacto sobre comunidades tradicionais e lei da Mata Atlântica. Tem tudo aqui na matéria, na descrição do vídeo, tá bom? Leiam. Agora eu vou falar. O presidente Lula hoje. Brasil e Índia discutem tarifas dos Estados Unidos e reforçam parceria. Porque como eu trouxe no vídeo de ontem, os Estados Unidos também fez o favor de sobretaxar a Índia em 50%, tá? O presidente Lula conversou por telefone hoje com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. O diálogo, que durou cerca de 1 hora, abordou temas de grande relevância internacional, com destaque para as recentes tarifas unilaterais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e indianos. Perdão. A ofensiva dos Estados Unidos serve também como sinal de alerta para o Brasil, que mantém relações comerciais com Moscou e pode enfrentar novas medidas semelhantes, porque a desculpa para taxar a Índia foi que ela tem comércio contínuo de petróleo com a Rússia. Tá? O que, na opinião do Laranjão lá, contribui para a manutenção da guerra na Ucrânia. Engraçado que contra o Netanyahu ele não faz nada, né? Por que ele não põe lá o tal da Magnitsky para cima do Netanyahu? Direitos humanos e o escambau 4. Ele tá acabando com o povo palestino.
Não pode, né? Aí não, né, Trump? Aí não. Beleza. Lula e Modi, segundo nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, reafirmaram o compromisso com o multilateralismo e defenderam a necessidade de reagir de forma conjunta aos desafios do atual cenário econômico global. Ambos os líderes destacaram a importância de ampliar a cooperação bilateral, especialmente em áreas estratégicas como comércio, defesa, energia, saúde e transformação digital. Parece que a Embraer vai se beneficiar bem desse acordo aqui, tá? Foi o que eu li aí, não tem nada muito oficial, mas parece que vai ter alguma coisa bem interessante, tá? Aí os BRICS provando para que ele existe. Justamente para ligar os países. A China também tem se aproximado bem do Brasil, agora a Índia, a Rússia e a África do Sul. Em meio a embate com Trump, Lula defende regulação de Big Techs. Se não quiser, sai do Brasil. Isso mesmo, vai embora, vaza daqui. Tá? O presidente Lula afirmou quarta-feira, dia 6, que empresas de tecnologia que operam no Brasil devem se submeter às leis nacionais e que, se não aceitarem a regulação, podem sair do país. Vocês viram o que aconteceu no Twitter o ano passado. Não tinha um representante legal no país. O STF derrubou a plataforma no país até que eles apontaram um escritório para responder pelo Twitter. É simples, lei é lei. Entendeu? Serve para você, serve para mim, serve para essas porcarias dessas big techs, tá? Aspas aqui pro Lula. Ele deu essa declaração durante a entrevista à agência Reuters, no mesmo dia em que entrou em vigor o tarifaço, é 50%. Aspas aqui, ó. Se não quer regulação, sai do Brasil. Não existe outro mecanismo. Da mesma forma que lá nos Estados Unidos, uma empresa brasileira é obrigada a seguir a legislação americana, aqui também é assim. É isso! Por que a gente tem que seguir a legislação deles quando vai para lá e eles quando vêm para cá não precisa? Nem precisa parar com essa síndrome de viralatismo, cara. Isso aqui não dá. Esse país é soberano, tem uma constituição e uma legislação. É da nossa obrigação regular o que a gente quiser regular, de acordo com os interesses e a cultura do povo brasileiro, tá? Governo Lula estuda imposto para Big Techs. Isso aqui eu acho que seria fundamental, mas vai dar um rolo isso aqui. Entre as medidas avaliadas pelo governo Lula, a principal aposta da equipe econômica é a criação de um imposto digital, nos mesmos moldes da CID. O que é CID? Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que era aplicada sobre combustíveis. O tributo de caráter regulatório busca criar um marco para a cobrança de impostos sobre receitas geradas por empresas estrangeiras que atuam no país, como o Google, a Meta, a Amazon e outras. A CID digital é considerada uma alternativa tecnicamente mais viável do que a elevação de alíquotas do imposto de renda sobre pessoa jurídica ou a contribuição social sobre o lucro líquido, que teria um impacto fiscal mais amplo e exigiriam partilha com estados e municípios. O governo já possui propostas para submeter ao Congresso, mas também avalia a edição de uma medida provisória para acelerar a implementação. Tá certinho, tinha que fazer mesmo. A discussão ocorre em paralelo a debates internacionais sobre a taxação de gigantes digitais com países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico do G20, buscando modelos comuns de tributação para empresas globais. Tá? E no mesmo dia, o CEO da Apple deu lá pro Trump uma maçã em ouro maciço, desse tamanho aqui, para mostrar o compromisso das Big Techs com o Trump. Eu falo que o Bolsonaro é só um fantoche. Eu falo. Vocês acham que eu estou exagerando, mas tudo bem. Vamos lá. Gilmar Mendes ironiza cancelamento de visto dos Estados Unidos. Mandei a matéria do André Richter, da Agência Brasil. O ministro Gilmar Mendes, do STF, ironizou quarta-feira, dia 6, a decisão do governo do Pato Donald que cancelou o visto de entrada de ministros da corte nos Estados Unidos. O decano do STF disse que a democracia constitucional envolve limites e não há soberanos. Aspas para ele. Nós temos falado em nossos desafios institucionais. Eu já tive a oportunidade de dizer que poderia estar contando isso em Roma, Paris e Lisboa. Agora não em Washington, disse o ministro provocando o riso da plateia. Mais cedo ele já tinha, eu trouxe no vídeo de ontem, ele já tinha reafirmado apoio a Alexandre de Moraes, que é o relator das ações penais sobre a trama golpista ocorrida no governo do ex-presidente. Tá? Aí,
você vê aqui a outra notícia ligada a essa. Ó. Embaixada dos Estados Unidos ameaça aliados de Moraes. Estão avisados, hein? Olha lá! A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou hoje uma nova mensagem em suas redes sociais criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aspas para a mensagem aqui da rede social. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Ah, que beleza. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Tá bom para vocês ou não? Quem esse povo pensa que é para querer vir se meter aqui? Aí o Magno Malta, senador do Espírito Santo, acho que ele disse que o Alexandre descumpriu a Constituição dos Estados Unidos. O Alexandre tem que cumprir a Constituição brasileira. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, não dos Estados Unidos. Ele não tem que cumprir a Constituição dos Estados Unidos porra nenhuma. Tem que cumprir a do Brasil. Aliás, esse Magno Malta se acorrentou lá na mesa do Senado e depois meteu uma... Desculpa, tava doidão, foi pedir desculpa. Como o Sóstenes também, que ficou falando que tinha feito um acordo para pautar a anistia, por isso que eles ocuparam a mesa, e depois mandou um não, desculpa, tava doidão, não foi nada disso não. Pediu desculpa pro Hugo Mota. Como todos da extrema direita são cagões. A gente sabe disso muito bem, né? Agora vamos falar então de Hugo Mota e de Alcolumbre e das papagaiadas que aconteceram essa semana lá no Congresso. Mota nega ter negociado projetos em troca da desocupação do plenário e diz que vai tomar providências. Eu não sei se vocês assistiram a entrevista, ele fez um comunicado. Ele tava com a voz trêmula, ele tava todo borrado, tava morrendo de medo. Principalmente a hora que ele vai sentar na cadeira lá da Câmara, que tinha um bando de bolsonaristas em volta, e ele vai se enfiando lá e consegue sentar na cadeira. Ele estava com cara de que tinha borrado as calças. Mas vamos ver aqui o que ele disse. Ele negou hoje que tenha negociado a votação de projetos com parlamentares da oposição em troca da desocupação do plenário. Ele também afirmou que vai tomar providências em relação aos parlamentares que impediram a realização de sessões na casa. Vamos ver, né? Parlamentares da oposição deixaram a sessão na noite de quarta, afirmando que Mota havia se comprometido a dar seguimento aos pleitos do grupo. Hoje, em entrevista, ele disse o seguinte: a presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém, declarou Hugo Mota. Mas o que se sabe é que quem organizou a liberação do Congresso foi Arthur Lira, o padrinho do Hugo Mota. O Hugo Mota não faz nada, o Hugo Mota é um zero, O cara é um inútil. Ele não serve para muita coisa. Quem arquitetou essa saída dos bolsonaristas lá do Congresso foi o Arthur Lira. O Alcolumbre conseguiu lá liberar o Senado, foi mais fácil, né? Foi mais fácil. E o que eles falaram do Alcolumbre? Acho que foi o Nicolas daí, que falou que já tem 41 assinaturas para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. O Alcolumbre disse o seguinte: nem com 81 assinaturas eu vou pautar impeachment de ministro do STF. Nem com 81 assinaturas eu vou pautar impeachment de ministros do STF. Ele não falou de ninguém especificamente. Vamos continuar acompanhando, né?
Ele disse, o Mota disse a jornalistas que providências serão tomadas ainda nesta quinta-feira. De novo, tô gravando aqui, agora são 18 horas e 23 minutos. Até agora não aconteceu nada. Até agora não aconteceu nada, tá bom? Tem duas matérias aqui sobre isso. Tem uma aqui, bem legal, do Edson Veiga, quando os Estados Unidos enviaram até porta-aviões para intervir na política brasileira. Que depois da ditadura, do golpe militar de 64, patrocinado, bancado pelos Estados Unidos, esse momento que a gente vive é o de maior ameaça norte-americana, estadunidense contra o Brasil. Tá? O governo estadunidense chegou a planejar força militar para apoiar o golpe militar que desencadearia a ditadura brasileira em 64. Matéria do Edson Veiga, tá aqui na descrição do vídeo. O tarifaço imposto pelo Donald Trump não é um movimento inédito dos Estados Unidos para tentar interferir nos rumos da política brasileira. Em 64, o cenário político polarizado quase provocou uma invasão de forças militares americanas ao nosso território. Amplamente discutida entre autoridades americanas, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil e os conspiradores que derrubariam o governo João Goulart, a trama foi deflagrada em reunião da cúpula militar dos Estados Unidos no início da tarde de 31 de março de 64, horas antes do golpe militar instaurar a ditadura no Brasil. Aí aqui o historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, descreve o aparato dos americanos em seu livro O Grande Irmão, da Operação Brother Sam aos anos de chumbo, o governo dos Estados Unidos e a ditadura militar brasileira. Vou ler uma pequena aspa aqui do livro. A operação envolveu um porta-aviões, um porta-helicópteros, um posto de comando aerotransportado, 6 contra-torpedeiros, 2 equipados com mísseis teleguiados, carregados com cerca de 100 toneladas de armas, inclusive um tipo de gás lacrimogêneo para controle de multidões chamado CS Agent, e 4 navios petroleiros que traziam combustível para o caso de um eventual boicote do abastecimento pelas forças legalistas. Batizada de Operação Brother Sam, irmão Sam em inglês, a tática foi negociada intensamente nos estertores do último governo democrático do Brasil antes da ditadura. As forças estadunidenses sairiam de um porto do estado da Virgínia às 7 horas da manhã do dia 1º de abril, com previsão de chegada à região de Santos entre os dias 10 e 14 de abril. O grupo, entretanto, nunca chegou ao Brasil, não precisou, né? Porque eles conseguiram dar um golpe e a ditadura foi feita no Brasil, tá bom? E era, como sempre, o medo do comunismo. O comunismo, eu acho engraçado, porque se fala que tem uma doutrinação marxista nas escolas e tal. Se tem, como que ninguém sabe o que é comunismo? Como ninguém sabe que o comunismo nunca chegou nem perto de ser instaurado no Brasil, não é mesmo? E por falar em ditadura, eu vou falar de ditadura, assim, a gente está sob censura. A gente está sob censura. As páginas do Jones Manuel foram derrubadas as páginas no Facebook e no Instagram pela Meta do Jones Manuel. Ele tinha acabado de atingir 1 milhão de seguidores no Instagram e derrubaram sem motivo, sem aviso, sem justificativa, simplesmente tiraram as páginas do ar. Isso é censura. Isso sim é censura. Não o que eles acusam o STF de estar fazendo. O STF está defendendo a Constituição brasileira. E é tanta ditadura, que se permite que no domingo teve um monte de gente falando um monte de abobrinha em cima de caminhão, falando do presidente, falando de ministro do STF, atacando todo mundo. Se fosse uma ditadura, esses caras estariam mortos. Mortos. Se fosse uma ditadura, aquela Zanata, que aquela mulher é uma coisa que é contra, é defesa da vida contra o aborto. Ontem ela usou a filha dela, uma bebê de 4 meses, como escudo para evitar ser retirada da mesa da Câmara. E ela disse, eu usei a bebê como escudo sim. É esse tipo de gente que nós precisamos tirar da política brasileira. Mas olha aqui como é bonita a nossa ditadura. Bolsonaro recebe visita de Tarcísio em prisão domiciliar. O Alexandre liberou um monte de visita, um monte de político para ir lá. O Tarcisinho foi lá. Hoje. Na própria casa em Brasília, onde está detido em prisão domiciliar. Tarcísio chegou ao condomínio do Bolsonaro num carro preto por volta das 14 horas e 25 minutos e não falou com a imprensa. Ele permaneceu lá na casa do presidiário por cerca de 1 hora.
De lá seguiu para uma reunião com o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. Vocês conhecem o Ibanez Rocha, né? Tarcísio é aliado porque é ex-ministro do Bolsonaro, né? A lei de Tarcísio devem ser recebidos pelo ex-presidente nos próximos dias. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, e o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o Luciano Zucco, do Partido dos Larápios do Rio Grande do Sul. Celina, inclusive, solicitou ao STF a remarcação da sua visita a partir de domingo. Tá, muito bem. Muito bem. Que ditadura, né? Que ditadura. E o Lula se encontrou com o Kassab hoje, hein? Almoçaram, se encontraram com o Lula, se encontrou com o Gilberto Kassab do PSD. Porque o Kassab é esperto, né? O Kassab é o poderoso chefão da política brasileira. Ele vai, como todo centrão, ele é maleável. Ele vai para quem tá melhor. Como a imagem do Lula tá melhorando, o Kassab não é besta, ele vai se alinhar pouquinho para a esquerda, tá bom? Então lembrem-se, a Flipei tá rolando, hein? Tá rolando aqui em São Paulo, no Galpão Elza Soares, ali nos Campos Elíseos. Procurem aí na internet, Flipei, no Instagram. Tem muito livro bom, tem muita mesa legal rolando lá, tá? Compareçam, quem puder, vá lá. Vá lá, prestigie, compre os livros, troquem ideias, fiquem lá. Vamos ocupar a Flipei, tá bom? Essa foi a edição de hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.